Boa tarde, Tiago. Tudo Boa bem, tarde, Caio? professor Vila. Boa tarde, Denise. Bem, estou aqui na Via Crucis com vocês, acompanhando essa imensa cantilena e tentando resumir o que se fala aqui. Fala o seguinte, o foco continua sendo muito em cima ainda, se você acompanha os sites dos principais jornais, revistas e as televisões e as rádios, o discurso da Dilma, ou seja, o que aconteceu há muitas e muitas horas atrás, antes desse pelotão aí de interrogadores, inquisidores no Senado. E com isso, a vantagem da Dilma, pelo menos em termos de imagem momentânea no exterior, é a narrativa dela. Se você pegar agora a manchete de um jornal que é influente na cobertura, o El País de Madrid, a manchete é: Dilma Rousseff, se está produzindo um golpe de Estado no Brasil. No New York Times, o tom noticiário é: Dilma diz que não será silenciada, ou seja, o tom de desafio, daquela que eu chamo a vovó guerreira. Então, essa é a narrativa cristalizada. Não que haja uma avaliação de que esse discurso de desafio da Dilma, essas denúncias contra o suposto golpe, irão mudar o placar do impeachment. Isso é dado como favas contadas. Se você pegar qualquer analista internacional, o problema é que a cobertura não é de grande impacto, é muito mais um registro do que uma repercussão gigantesca, porque não há um grande suspense. E a Dilma não é exatamente exuberante como oradora. Então isso perde um pouco a graça numa cobertura de televisão, de rádio, especialmente por ela falar numa língua que ninguém conhece no exterior. Ou seja, existe um registro da cobertura, o discurso da Dilma, mas é dado como certo que ela vai ser afastada de forma definitiva, vai sofrer o impeachment. O Wall Street Journal tem uma observação interessante: os mercados já dão de barato que ela vai ser ela vai ser submetida ao impeachment. Com isso seria, digamos, uma catástrofe se houvesse uma reversão, uma surpresa que não é esperada nos mercados e entre os investidores. E a famosa consultoria de risco Eurásia ontem dizia que a probabilidade de impeachment da Dilma era de 90%. Eu chamo isso de excesso de zelo, ou seja, para manter um certo tipo de proteção analítica, ou seja, se tiver um revertério improvável, eles estão resguardados. Olha, tinha 10% de probabilidade que não houvesse o impeachment. Mas não há suspense nessa história, embora ela seja acompanhada de forma intensa, obviamente, pela imprensa do Brasil, como deve ser feito. Caio, o mercado está super tranquilo nessa segunda-feira. Bolsa agora aqui no Brasil sobe 1,8%, dólar cai 0,81%, já dando como certo mesmo o impeachment. Agora, você falou que o pessoal aí não entende a língua dela. Eu acho bom que não entenda mesmo, não, porque está um terror isso aqui. Eu acho que é um desgaste para a imagem dela como presidente. Na ONU, quando o Gaddafi fazia discurso na ONU e o tradutor ficava apoplético, porque ele não conseguia traduzir o Gaddafi. Então a mesma coisa quem faz tradução simultânea. Eu ouvi um trecho, a BBC de Londres, eu ouvi no rádio, ela realmente transmitiu um trecho relativamente grande do discurso da Dilma. Eu confesso que eu ouvia tudo misturado em português e inglês, eu não entendia muito bem qual que era a conversa. Mas se fosse português, você também não ia entender, viu, Caio? A Dilma, eu ficava muito confuso. Em dilmês não dá para entender, não é, Caio? Não dá, realmente, tradução. Você precisa ter um tradutor de inglês, de dilmês e de português. Agora, Caio, em relação ao Temer, a receptividade vai ser boa? Você vê o mercado internacional resistindo de alguma forma? Porque há alguns questionamentos também, não? Claro, não. Eu acho que houve um momento da chamada, usando o termo dos mercados, de uma certa exuberância irracional. Tudo era melhor do que havia e o Brasil não podia afundar mais, chegar ao fundo do poço, então era um alívio a chegada de alguém como o Temer. Mas existe muita impaciência, sabe? Mercados internacionais, especialmente os mercados que são mais especuladores, que trabalham com bolsa, que trabalham com câmbio, existe uma certa, digamos assim, uma exigência que as coisas caminhem mais rapidamente no Brasil, obviamente não levando em conta a complexidade da situação política, da situação econômica, ou seja, não chamaria de frustração, mas uma certa impaciência com o ritmo da carruagem do presidente interino Temer. Existe sim, mas realmente, sabe, existe também agora uma cobrança, agora ele não tem mais desculpa. Ele vai assumir de vez o poder, então ele tem que mostrar muito mais serviço do que agora. E todo mundo lembra o fato óbvio que nós estamos
na iminência de ver realmente a aparição internacional do Temer com essa viagem dele a partir de quarta-feira à China, na reunião do G20. Ele vai se apresentar a seus pares internacionais, embora realmente hoje no mundo não haja nenhuma liderança realmente muito palpitante, ou seja, ele vai estar em casa, né? Existe um quadro de lideranças muito mais pacientes, lideranças medíocres, não tem ninguém com um pulso muito forte, e que tem pulso muito forte realmente não merece muito comentário, como Vladimir Putin da Rússia. Mas vai ser importante essa estreia internacional do Temer como presidente definitivo no Brasil a partir dessa reunião.